Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 43. Bons estudos! Calma, Renato, calma, senão eu não vou entender nada. Uma coisa de cada vez, vai, vamos lá. Legal, ó. Essa aqui é do dia em que a princesa teve um filhote. A princesa é a égua preferida do tio. Ah, que bacana, né? Olha aí. Pelo jeito você adorou essas férias na fazenda, né? Preciso agradecer ao seu tio, viu? Pai, foram as melhores férias da minha vida. Você precisava estar lá. Olha só, nesse dia, ele me acordou logo cedo, porque a égua já estava parindo. Sim. Até o veterinário já tinha chegado, ó. Foi fantástico, pai. Sim. O filhote começou a nascer. O veterinário não teve muito trabalho, não. Não teve? Não, porque a princesa é uma super mãe. Ela mesma começou a limpar o filhote, que era todo desengonçado. Depois que ele nasceu, que tava tudo bem, aí eu fiquei olhando. Nossa, pai, a cara de um era o focinho do outro. É mesmo, né? Olha só, pai, como eles são super parecidos, o filhote e a mãe. É, realmente. E você sabe por que isso acontece, Renato? Sim, eu descobri. Mas esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai ver como as características dos pais são transmitidas para os filhos. Vai entender como os cromossomos dos gametas feminino e masculino se unem para formar um novo indivíduo, que vai ter informações do pai e da mãe. Por isso, filho de peixe, peixinho é. Você já reparou que em todos os animais os filhotes se parecem com os pais? É só a gente reparar bem que a gente vai perceber que os filhotes sempre têm alguma coisa parecida ou com o pai ou com a mãe. Pode ser o tipo do pelo, a cor dos olhos, o formato das orelhas e assim por diante. Se a gente reparar bem na natureza, a gente vai perceber que sempre os filhotes têm alguma coisa a ver com os pais. A semelhança entre filhos e pais também é visível na espécie humana. É só a gente olhar com atenção que a gente vai identificar nos filhos traços e jeitos marcantes dos pais. Mas por que será que isso acontece? Ô pai, o senhor lembra o que sempre dizia pro tio João quando eu era pequeno? Claro que eu lembro. Olha, eu passava a mão assim no seu ombro e dizia: esse aqui é dos nossos. Tem meu sangue correndo nas veias. Exatamente. E por causa disso que você falava, eu achava que essas características que passam de pai para filho eram transmitidas pelo sangue. Não, nada disso. Isso é uma força de expressão, um jeito de dizer as coisas, né? Então, agora eu sei, porque o veterinário me explicou. Tanto a fêmea quanto o macho possuem células reprodutoras que são chamadas gametas. São essas células que transmitem a característica de uma geração para outra. O gameta feminino se chama óvulo e o masculino, espermatozoide. Eles se unem e após algum tempo se forma o embrião. Depois acaba nascendo um filhote, como esse aqui, parecido com os pais. E daqui 3 meses vai nascer outro. Os gametas são células, tanto os óvulos quanto os espermatozoides. E como a maioria das células possuem um núcleo no seu interior. Olha aqui. Para pesquisar a função do núcleo numa célula, um cientista fez a seguinte experiência. Olha só como ele foi inteligente. Ele dividiu uma célula em 2. Numa parte ficou o núcleo, na outra não. O que aconteceu na parte da célula sem núcleo? Nada, morreu. E na outra parte, com o núcleo inteiro, a célula continuou viva e se reproduziu. A que conclusão o cientista chegou? Que o núcleo é responsável pela reprodução da célula, certo? Um outro cientista alemão fez mais experiências usando uma alga marinha, que é formada por uma única célula, mas chega a ter 5 centímetros de comprimento. Existem espécies diferentes dessa alga verde. Todas têm uma base, onde fica o núcleo, um pedúnculo e uma parte dilatada na forma de um chapéu, que fica na região superior da alga. As espécies se diferenciam quanto ao formato do chapéu. O pesquisador trabalhou com esses 2 tipos, a alga A e a alga B. No primeiro experimento, ele cortou as algas ao meio e percebeu que o chapéu regenerado era sempre igual ao que fora cortado. Quem seria o responsável pela forma do chapéu da alga? O núcleo ou o citoplasma?
Para responder essa pergunta, o cientista alemão fez uma outra experiência. Ele retirou o chapéu de A e grudou o citoplasma de B na base de A. O que aconteceu? A base de A, que contém o núcleo, formou o chapéu de A. Mas o cientista não se deu por satisfeito. Retirou o chapéu de B e grudou o citoplasma de A na base de B. Qual foi o resultado? É lógico que formou o chapéu B. Por quê? Porque é a base da alga B que contém o núcleo. Ficou mais do que provado que o núcleo dessas algas, bem como os núcleos de todas as espécies, são responsáveis pelas características dos seres vivos. O material contido no núcleo e que faz com que os filhos sejam semelhantes aos pais é chamado de hereditário. É só você dar uma passeada aqui pela fazenda e você vai ver logo como os descendentes se parecem com seus pais, né? É bezerro com a cara do boi e da vaca, pintinho que se parece com o galo ou com a galinha, e você, essa porcaria, tem a cara de seu pai. Na verdade, todo filho carrega material hereditário, um pouco do pai e um pouco da mãe. Tudo começa quando os gametas se encontram. Vê? Quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, os núcleos de cada uma dessas células se fundem, formando uma nova célula que a gente chama de zigoto ou célula-ovo. Esse zigoto é, portanto, a primeira célula do futuro indivíduo. Quer dizer que o núcleo formado no zigoto tem material hereditário que veio da mãe e do pai? Garoto esperto! Exatamente, por isso os filhos são semelhantes. A mãe e o pai, eles carregam no núcleo material hereditário que vem dos dois. Tá legal, mas por que seres humanos só produzem seres humanos, gatos, novos gatinhos, e por que laranjeiras só dão outras laranjeiras? Porque os núcleos das células dos seres humanos só contêm informações que dizem respeito apenas à espécie humana. Isso acontece com os gatos. E com a laranjeira? Isso acontece com todos os seres vivos. E esse negócio de rato velho se transformar em morcego